sejam muito bem-vindos ao primeiro curso de férias em Fisiologia. O meu nome é Sofia, eu sou mestranda no Laboratório de Fisiologia Renal e hoje eu vou dar aula para vocês sobre homeostase e o equilíbrio hidroeletrolítico. Rapidamente, o sumário da aula, nós vamos comentar sobre o que é a fisiologia, a homeostase, o meio interno, sobre a composição dos líquidos corporais, o transporte através de membranas e a manutenção de gradientes. A fisiologia é a ciência que estuda as estruturas do corpo, suas funções, nos diferentes níveis organizacionais do corpo, os sistemas, e a interação do organismo com o seu meio externo, com o meio ambiente. Quando a gente fala em fisiologia, dois nomes sempre vêm à nossa cabeça: o Claude Bernard e o Walter Cannon. O Claude Bernard, ele é considerado o pai da fisiologia. Ele percebeu e postulou que para que houvesse vida é preciso que haja um meio interno com condições que fiquem relativamente estáveis. Por exemplo, temperatura, a glicemia, a pressão arterial. Mais tarde, o Walter Cannon revisou esse postulado sobre o meio interno e elencou todas as variáveis que precisam estar controladas para que o meio interno seja estável. E essas variáveis, ele cunhou o termo homeostase. Portanto, a homeostase é justamente o controle do meio interno para que ele sempre fique estável. E é uma palavra que vocês vão ouvir muito quando estudam fisiologia. A homeostase necessita de um controle muito rígido. Por exemplo, a quantidade de produto ingerido, transportado e excretado está sob controle forte do sistema nervoso e do sistema endócrino. Mas o que é o meio interno? O meio interno nada mais é do que dois compartimentos, o líquido intracelular e o líquido extracelular. Os dois líquidos representam 60% do nosso peso corporal, sendo que desses 60%, 40% são o líquido intracelular e 20% são o líquido extracelular. O líquido extracelular, ou leque, ele é dividido em duas porções: o interstício, ou líquido intersticial, e o plasma. O interstício circunda a maioria das células do organismo e o plasma é a porção líquida do sangue. Aqui a gente vai relembrar dois conceitos muito importantes: osmolaridade e tonicidade. A osmolaridade diz respeito ao número de partículas de uma determinada número de partículas osmoticamente ativas em uma determinada solução. Por exemplo, se você tem duas soluções, uma delas tem uma quantidade maior de partículas que a outra, essa solução que tem uma quantidade maior de partículas é hiperosmótica em relação à segunda solução. A tonicidade diz respeito ao comportamento de uma célula quando colocada em uma determinada solução. Se você coloca uma célula em uma solução e ela não muda o seu tamanho, ela não incha e nem murcha, quer dizer que essa solução é isotônica para a célula. Bom, o líquido e o leque têm composições diferentes. No leque, o principal íon é o sódio, enquanto no líquido, o principal íon é o potássio. Já os principais ânions do leque são o cálcio e o bicarbonato, enquanto os principais ânions do líquido são proteínas e os fosfatos orgânicos. Aqui é importante salientar: a composição dos dois compartimentos é diferente. No entanto, o número de partículas osmoticamente ativas é igual,
Portanto, a osmolaridade não muda entre o leak e o leque, somente a composição. Aqui a gente tem uma outra particularidade. O líquido intersticial e o plasma têm a mesma composição iônica. A gente está vendo aqui sódio, o cloreto, o potássio em baixa concentração. No entanto, o plasma possui proteínas plasmáticas. E essa é a única diferença entre o interstício e o plasma. Já o líquido intracelular tem a composição totalmente diferente, com potássio em maior concentração, sódio em menor concentração e também possui proteínas em maior concentração do que no plasma. A composição do líquido intracelular e extracelular é diferente. E as moléculas que eu comentei com vocês são íons, né? Portanto, elas têm carga. O organismo como um todo é eletricamente neutro. Então, dentro da célula e fora da célula tem a mesma carga. Mas, na região da membrana, existe uma diferença de cargas que é gerada pelo fato de que o líquido intracelular é rico em proteínas, que têm cargas negativas, e as cargas positivas que contrapõem essas cargas negativas estão no líquido extracelular, apenas na região da membrana. Isso gera um gradiente eletroquímico, que vai ser estudado na aula de sinalização celular e potencial de ação. Mas o leak e o leque, eles não são estáticos, eles são dinâmicos. Portanto, existe movimento de água e solutos por entre os dois compartimentos. A única molécula que é livremente transitada entre os dois é a água, por dois tipos de transporte. O seu canal próprio, que chama aquaporina, ou carreada junto com outros íons por canais iônicos. Existem dois tipos principais de transporte entre os dois compartimentos. Transporte passivo, que não necessita de energia para acontecer, que são a difusão simples, facilitada, canal iônico e aquaporina, e o transporte ativo, que precisa de energia, e ele pode ser primário, secundário ou vesicular. A partir de agora, a gente vai estudar cada um deles. A difusão simples é um movimento a favor do gradiente de concentração de uma molécula, sem precisar de nenhuma proteína carreadora. Por exemplo, moléculas lipofílicas passam direto pela membrana, já que a membrana é feita de lipídios, a favor do gradiente de concentração. A difusão facilitada acontece também a favor do gradiente de concentração, mas ela precisa de uma proteína carreadora para acontecer. Um exemplo são açúcares e aminoácidos, que são transportados quando estão a favor do seu gradiente de concentração, com uma proteína carreadora facilitando esse processo. Os canais iônicos também são um tipo de transporte passivo, já que eles transportam íons a favor do gradiente de concentração. No entanto, a proteína aqui se chama proteína canal. É a diferença entre proteína canal e carreadora. Os canais iônicos principais, que vamos comentar muito daqui em diante, canais de sódio, potássio e cloreto. E aqui a gente tem a representação desse movimento por essas proteínas canais. A água é transportada livremente entre os compartimentos, como eu já comentei, por osmose. E a osmose é o movimento da água sempre no sentido de diluir uma solução, ou seja, ela vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ela pode ir pela sua própria proteína canal, que chama aquaporina, ou carreada junto com outros íons. O transporte ativo, ele acontece
contra o gradiente de concentração de uma determinada molécula. E para isso é preciso que haja gasto energético. No transporte ativo primário, o gasto energético provém do ATP. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio ATPase, que vai mandar 3 potássios para dentro da célula, enquanto ela manda 2 sódios para fora da célula, gastando 1 ATP. O último tipo de transporte ativo é o transporte vesicular, que acontece quando precisa transportar uma molécula muito grande. E existem 3 tipos principais: endocitose, que é o transporte de fora para dentro da célula, a exocitose, o transporte de dentro para fora, e a fagocitose, que acontece, por exemplo, quando um neutrófilo lá do sistema imune fagocita uma bactéria, por exemplo. A gente comentou muito sobre esses gradientes e vocês viram como eles são importantes para o transporte de moléculas, mas ele tem que ser mantido. E aí que está o segredo. Existem canais chamados canais de vazamento. O mais importante deles, que está sempre aberto, é o canal de potássio. Portanto, imaginem que todo tempo tem potássio saindo da célula por esse canal de vazamento, enquanto a bomba de sódio e potássio manda de volta esse potássio para dentro e o sódio para fora. E essa combinação é o equilíbrio dinâmico entre os meios intra e extracelular, que são tão importantes para a manutenção da vida como um todo. Os transportadores, eles têm 3 propriedades principais: especificidade, a competição e a saturação. Ou seja, um transportador, ele sempre vai carregar uma única molécula ou um grupo muito parecido de moléculas, são específicos. Os substratos desse transportador, eles competem entre si por sítio de ligação com esse transportador. E uma vez que todos os transportadores disponíveis estão ligados com a sua molécula respectiva, esse transporte satura ou para de acontecer, a saturação. Um exemplo muito importante de saturação é no diabetes, quando a glicemia do paciente está tão alta que o transportador de glucose do túbulo proximal do rim já está saturado e não consegue mais mandar a glicose para a corrente sanguínea. E o paciente passa a ter glicosúria, ou seja, urina com glicose. E isso não acontece num paciente saudável. Revisando os conceitos principais dessa aula que precisam estar decorados na ponta da língua a qualquer momento, o meio interno é dividido entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. O líquido extracelular, o principal íon é o sódio, o principal ânion, o cloreto. O líquido extracelular é dividido entre o interstício e o plasma. E a única diferença entre o líquido intersticial e o plasma é que no plasma estão as proteínas plasmáticas. Já o líquido intracelular, o principal íon é o potássio e o principal ânion são as proteínas. Os dois líquidos têm a mesma osmolaridade, com concentrações diferentes, e essas concentrações diferentes geram gradientes químicos e eletroquímicos. Os principais tipos de transporte são passivo e o ativo. O passivo é sempre a favor do gradiente de concentração, enquanto o ativo é sempre contra o gradiente de concentração. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, é só mandar no e-mail ferias.fisiologiaufpe@gmail.com. Leiam a apostila, lá está todo o conteúdo falado nessa aula. Façam os exercícios para consolidar esse conhecimento e ter ele sempre na ponta da língua a qualquer momento. E também para garantir o certificado de vocês. Tchau!